Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2016. São 20 horas e 49 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, subúrbio carioca, com temperatura neste momento de 31,5 graus, acompanhada aí das temperaturas de 31,3 no Jardim Botânico e 31 graus no Rio Centro. Começamos aqui nosso plantão edição do final de semana do Trovoada do Tempo, com os seguintes destaques para vocês. Nós tivemos aí durante a semana o Rio de Janeiro tendo aí alguns temporais de forma até mesmo generalizada, em alguns dias acontecendo de forma regionalizada, vamos dizer assim, acontecendo nas zonas norte, central e da zona sul. Tivemos algumas pancadas de chuva acontecendo até mesmo de forma mais isolada. Na quinta-feira, nós tivemos chuvas acontecendo na região aqui da zona norte, em Anchieta, onde já choveu em torno de 25 milímetros, em torno de 2 horas de chuva. Em Madureira acabou chovendo em torno de 10 milímetros de chuva em aproximadamente 1 hora, ou seja, uma pancada de chuva muito boa. E em contrapartida, no restante da cidade, até tivemos aí o tempo fechando, ficando bem carregado, com ameaça de chuva. Muita gente até achou que fosse chover, inclusive até eu também achei que a chuva viria com força até mesmo nessa cidade e na Zona Norte, mas a chuva apenas ameaçou. E não acabou caindo uma gota de chuva, até mesmo algumas pessoas ficaram desanimadas em relação à chuva que não veio, mas outras agradeceram bastante, porque não atrapalhou aí nos seus compromissos de forma aí para muita gente, o deslocamento, os seus afazeres, e também, porque realmente muita chuva, até porque o solo fica encharcado, e aí pode acontecer algum tipo de problema aí em alguma área que esteja aí comprometida. Mas, de qualquer forma, hoje, nós tivemos sim algumas pancadas de chuva acontecendo ali na região ali de Bangu. Tivemos sim essas pancadas até mesmo acontecendo. E o que a gente pode esperar para os próximos dias, ou seja, para a partir de amanhã, é que o Rio de Janeiro ele continua com essa situação ainda de muito calor ainda, continua com o tempo bem ensolarado, com poucas nuvens no início da manhã, mas a gente pode ter a partir da tarde aí o desenvolvimento aí de áreas de chuva acontecendo, principalmente na Baixada Fluminense e nas regiões dos bairros onde fazem limite com a Baixada Fluminense. A tendência é que a gente deve ter algumas pancadas de chuva, não descartando que aconteça as pancadas de chuva em pontos isolados da cidade, como na Zona Sul, na Zona Oeste da Orla e Zona Oeste, mesmo a parte que faz limites com Itaguaí, a Baixada Fluminense ali na parte de Nova Iguaçu. Enfim, a gente pode ter realmente chuva mais concentrada ali nessas partes, ali na região serrana, ali na Baixada Fluminense. Em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro podemos ter essas pancadas de chuva que podem ser de moderada até mesmo forte intensidade, acompanhadas de raios, até mesmo rajadas de vento em torno de 40 até 60 km por hora. O que a gente deve ter aí para o domingo é uma chance maior de chuva, porque a gente tem aí uma frente fria que ela vai se aproximar mais aqui do Rio de Janeiro. Então, essa frente fria está chegando ao Rio Grande do Sul amanhã, quer dizer, já está chegando hoje à noite, e amanhã já tem uma efetividade maior no Rio Grande do Sul. Então, avança rapidamente em direção ali ao estado do Paraná, já amanhã mesmo, e no domingo ela chega a São Paulo. Então, essa aproximação dessa frente fria vai contribuir com que haja aí o aumento dessas áreas de chuva aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está aí com uma situação que, no momento, o Rio de Janeiro, apesar desse calor, dessa chuva até que não veio, o Rio de Janeiro está num momento, em 2 bairros diferentes, que são o registro aqui do Instituto aqui do Alerta Rio, Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, de 1.005 hectopascais. Então, se a gente for fazer mais, o que representa esses 1.005 hectopascais nesse momento? Uma pressão relativamente baixa. Para vocês terem uma ideia, uma pressão atmosférica normal, ela estaria variando entre 1.010 até pelo menos 1.018 hectopascais. Tá? Então, seria uma pressão considerável normal. Tem a normal mesmo, que seria 1.014, 1.016, e uma normal baixa seria de até 1.010. E uma normal alta que seria até 1.018 até 1.020 hectopascais. Que seria já, na verdade, uma pressão já mais elevada, mas poderia considerar uma normal alta. Então, uma pressão em 1.005 hectopascais que caracteriza uma pressão atmosférica baixa. Ela caracteriza nada mais nada menos que
uma situação de potencialização de tempo ruim. Então, se a gente não tem pelo menos indicativo de uma forma clara, ou seja, a pressão está baixa, mas poderia estar acontecendo alguma chuva, poderia estar acontecendo, mas o indicativo quer dizer que vai chover, que há um indicativo, uma potencialização dessa chuva que pode vir. Então, se a gente tiver uma situação de uma chegada de uma frente fria, de repente uma instabilidade vindo, de repente de São Paulo, de Minas Gerais, ou da Baixada Fluminense, quando ela chega aqui no Rio de Janeiro, ela vai se intensificar, ou seja, na região metropolitana, ela tende a se intensificar bastante. Então, é o risco que a gente está tendo, porque tem uma região de baixa pressão, e essa região de baixa pressão atmosférica no norte da Argentina, ali no oeste do Paraguai, ela consegue ter uma pressão até mesmo grande por causa do jato de médios níveis de atmosfera. Então, esse jato ele consegue jogar essa baixa pressão atmosférica mais espalhado para os estados do Nordeste, da região Sudeste, Centro-Oeste, um pouco da região Sul e também chegando aqui ao Rio de Janeiro. Então, todo esse jato de ar em média atmosférica, essa baixa pressão, ela acaba sendo jogada, também sendo ampliada em toda essa região a qual esse jato está pegando em médios níveis de atmosfera. Então, a gente fica suscetível a isso. Então, o alerta que eu vou dar para vocês é a partir dessa chegada dessa frente fria, no domingo a gente tem realmente chance maior de ter uma chuva até generalizada no Rio de Janeiro. Tá? A gente deve ter algumas pancadas de chuva acontecendo até de forte na cidade. Então, para amanhã a gente deve ter uma pancada de chuva variando de 5 até 10 minutos de chuva. A gente não deve ter, em média, mais do que isso, em média, tá? Pode até ser que em alguma parte do Rio chova 25, 30 milímetros, mas em outras partes vai ficar devendo chuva. Mas domingo a gente já começa a ter uma situação um pouco mais delicada. Domingo a gente pode ter aí algumas pancadas de chuva da tarde à noite, variando aí em torno aí de 20 até 30 milímetros de chuva. Então a gente tem realmente um pouco de cuidado que a chuva pode vir mais forte no domingo, causando realmente alguns problemas aí entre tarde e noite aí desse dia. Embora o trovoado do tempo vai até domingo, eu vou fazer um alerta para o pessoal já a partir da próxima semana. Devido a essa aproximação dessa frente fria e a baixa pressão atmosférica está tendo muita influência, pelo menos até o início da próxima semana, a gente tem o risco dessa frente fria vindo com força e junto com ela uma massa de ar polar que ela vai vir no oceano, aqui próximo ao litoral das regiões sul e sudeste, a gente deve ter o quê? Uma potencialização, uma condição mais favorável a ocorrências de temporais. Então, esses temporais, como no domingo, a gente tem essa condição pré-frontal, ou seja, a temperatura poder se elevar ainda mais. Você tem uma situação de uma baixa pressão atmosférica, umidade relativa do ar aumentando porque os ventos mudam de direção. Os ventos vão começar a mudar de direção. Quando os ventos mudarem de direção, a gente tem injeção de ar marítimo, ou seja, de ar até mesmo polar vindo do oceano, e esse ar vai favorecer o quê? Que haja aí a queda da temperatura. Então o Rio de Janeiro está muito quente. Então se a gente for botar uma temperatura muito elevada e aí jogar ar frio, então a gente vai o que ter? Um favorecimento aí, esse choque de ar, né? Um ar mais quente com ar mais frio e com uma umidade relativa do ar e com uma baixa pressão atmosférica, a gente tem a potencialização aí, de núcleos, de CBs, e com os nimbos que podem realmente causar muitos transtornos aqui no Rio de Janeiro em relação a esse choque térmico. Então, há um alerta para segunda e para terça-feira. Então, para a galera aí que vai estar aí na rua fazendo essas atividades, tem compromissos, guarda-chuva na bolsa, porque vai ser muito necessário guarda-chuva, capa de chuva, se necessário até galocha. Muita gente não gosta, não usa, mas se for o caso, leva um calçado. Quem realmente estiver em área que enche muito, leva um calçado, de repente uma sandália, alguma coisa assim, sei que sandália, mas uma coisa assim para proteger o pé depois, ou então para pelo menos deixar o pé no chão. Então, pessoal, leva um calçado mesmo, ou então outro calçado, de repente uma bota, um sapato fechado, um tênis, porque a situação realmente é de risco de temporais para segunda e para terça-feira. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui, deixando esse alerta para todos vocês, tá? Porque a gente tem o risco aí de chover pelo menos aí, de um quarto a metade do mês, previsto no mês de março, em pelo menos 2, 3 dias, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. O nosso próximo plantão trovoado do tempo será adiantado no domingo, por volta aí das 11 horas da manhã, tá bom? Então, gente, fica com Deus e até domingo, se Deus quiser. Bom final de semana aí. Tchau, tchau.